Oi, então, dando continuidade à nossa aula aqui de SketchUp do zero, eu quero te mostrar nessa aula algumas das principais funcionalidades aqui dessas ferramentas nativas do SketchUp, tá? Começando por essas, né, que já vem, assim que você abre o programa, né, ela já tem aqui para que você possa começar a modelar, né, para que você possa começar a mexer no programa. Bom, então a primeira coisa, né, a primeira ferramenta base é a ferramenta de seleção, que é essa setinha, tá? Toda vez que você quiser, por exemplo, trocar de uma ferramenta para outra, né? Muitas vezes você vai ter que voltar aqui para a parte de seleção para conseguir selecionar outra ferramenta, tá certo? Então, essa ferramenta de seleção também serve para que a gente possa selecionar, né, algum detalhe, alguma modelagem, enfim, o que você fizer aqui, para poder fazer uma cópia, para poder excluir, ou o que for, né, que precise ser feito, tá certo? Outras duas ferramentas base, né, para você conseguir mexer aqui no programa inicialmente, é a ferramenta Orbitar, tá? Que é aquela partezinha bem do meio aqui do seu mouse, tá? Onde você clica e mexe, tá? É essa ferramenta aqui, ó. Eu vou dar um clique, ele já mostra aqui no preview também o que que ele faz, ó. Então, ó, você vai dar um clique aqui com o seu mouse, tá? Com aquela bolinha do meio do seu mouse, ó, e você vai conseguir, ó, realmente mudar, né, ó, todo o ângulo que você quiser ver, visualizar o seu modelo, você vai conseguir fazer isso pelo orbitar, tá certo? Bem simples, né? Uma próxima ferramenta também muito útil aí é a ferramenta da panorâmica, né? Dessa mãozinha aqui, ó. Quando você der um clique nela, ela também vai te apresentar o que que ela faz. Então, você consegue, ó, mexer, movimentar, ó. No ângulo que você estiver, né, ó, ele tá nessa posição, então eu consigo movimentar, chegar um pouquinho mais perto, né, com o zoom do próprio mouse aqui, tá certo? E aí você consegue aproximar do seu modelo, mexer, ó, para ir um pouco mais para baixo, para cima, enfim. Então é a mãozinha que vai mexer, né, dentro aí do seu modelo para você conseguir movimentar. Então eu uso muito a mãozinha junto com o orbitar, né, ó. Se eu quero passar para o lado aqui, enfim, a gente consegue fazer isso. A gente tem essa escala humana, né, já que eu estou perto aqui dela. Ela se chama Laura. E essa escala humana é realmente para a gente ter uma base, tá? Ter uma base da proporção aí que vai, das coisas que a gente vai inserir, do que a gente for modelar. Então, é uma proporção aí para que a gente tenha essa ideia, tá? De que tá na altura ideal, de que tá na largura ideal, enfim. Ter essa ideia aí, tendo como referência essa escala humana, beleza? Uma próxima ferramenta muito usada seria a ferramenta do retângulo, né, das formas. O retângulo você consegue criar muitas coisas, né, desde armários, toda a parte aí de uma planta, enfim, que você for fazer, né, você consegue criar aqui essa base, por exemplo, né, ó, tô mexendo com a mãozinha, chegando mais próximo com o zoom mesmo, ó, e usando o orbitar. É basicamente as ferramentas que você mais vai usar, tá? A mãozinha, o orbitar, o zoom, enfim, do próprio mouse, tá? Bom, aqui eu também já vou selecionar essa parte do meio. Perceba que você seleciona só dando um clique, tá? Uma vez que ele não é um grupo, você vai dar um clique e ele já vai selecionar. Bom, uma coisa interessante, já partindo para uma outra ferramenta bem bacana, é a ferramenta do equidistância, tá? Bem aqui desse ladinho. Esse equidistância, eu vou fazer aqui como se eu estivesse fazendo uma planta, tá? Um ambiente, e eu vou levantar as paredes, tá? Usando essas ferramentas base aí. Então, o equidistância é como se fosse o offset do AutoCAD, né? Se você tem essa familiaridade com o AutoCAD, você vai saber, né, para que serve melhor. Mas o equidistância, você consegue dar um clique, ó, ele já mostra o que ele faz aqui, tá? Tendo essa base, ó, você pode ir em qualquer dessas arestas aqui, ele já trava ó, com essa bolinha vermelha, dá um clique e eu vou expandir aqui para fora, para fazer na largura aí, né, a profundidade da minha parede, por exemplo. Eu vou colocar 0,15, lembrando que a gente está usando a escala em metros, ok? Vou dar um ok, ó. E aí, agora, eu vou selecionar só a parte da parede, a parte aqui por fora. Vou dar um clique com a minha seleção. E a gente vai partir para uma
próxima ferramenta bem usada, que é a ferramenta aqui do empurrar, puxar, tá certo? Vou dar um clique nela, é através dela que a gente consegue trazer realmente esse volume 3D, né, para o nosso modelo aqui. Então, ela é uma das principais também, né? Na verdade, todos esses que eu estou mostrando são principais aí, né? O que mais a gente usa, ó. A partir do momento que você puxou aqui para cima, eu vou colocar um valor, por exemplo, dessa altura da minha parede. Por exemplo, 3 metros. Vou colocar o valor de 3 e ele vai subir aqui os 3 metros que eu coloquei. Uma próxima ferramenta aí muito útil é a ferramenta de trena. Vamos supor que você quer conferir se está tudo ok, né? Se realmente subiu os 3 metros que eu preciso. A ferramenta trena, ela vai ser um guia em quase toda a sua modelagem do zero, tá? Porque ela vai ser um guia de medidas. Então, eu vou dar um clique aqui nessa aresta, ó, na face, e vou subir até ela chegar na altura final, ó, tá vendo? E o valor, né, que está, vai aparecer bem aqui, ó, no seu cantinho inferior direito, escrito comprimento, tá? Os 3 metros que a gente colocou, beleza? Então, tá tudo ok. Ah, Nath, então como que eu começo a fazer uma janela, o furo de uma janela de uma porta? Exatamente usando a ferramenta Trena, tá? Ela vai te auxiliar. Então, por exemplo, o peitoril dessa minha janela precisa ter 1 metro. Então, valor de 1, ó, eu já tenho a minha trena aqui, ó, essa linha guia, que é onde, a partir dela, eu vou começar a modelar aqui. Então, ela tem de altura 1,10, por exemplo. Então, 1,10. Agora, para eu saber, né, a distância aqui, vamos supor que ela está centralizada. Para eu achar o meio, ó, eu vou partir aqui da lateral. E se você vir aqui para a aresta de cima, ó, como guia, você vai achar, na hora que ela parar numa bolinha azul, ó, tá vendo essa bolinha azul que apareceu? Quer dizer que é o meio da minha parede. Então, a minha janela, ela tá centralizada. Qual é a largura dessa janela? Vamos supor que a largura dessa janela seja 80 centímetros. Então, eu vou jogar 40 centímetros para esse lado, a partir da minha linha do meio, né, central, e 40 para o outro, 0,40. Perfeito. Aqui a gente já tem o furo, ó, da nossa, aliás, o guia, né, as linhas guias, para que a gente possa agora furar, né? A gente meio que fura o modelo para dizer que eu vou abrir um vão de janela, um vão de porta. É exatamente assim, dessa forma. Agora a gente vai lá naquela ferramenta de retângulo novamente. Ele vai ser o nosso guia, ó. Então, eu vou pegar nessa pontinha aqui, para você, sempre que você precisar ter maior precisão, tá? Para não fazer nada errado, chegue bem próximo do modelo, não tenha medo de chegar próximo do modelo, para você, ó, dar um clique exatamente nessa linha, nesse pontinho de interseção, ó, tá vendo? Vou vir até aqui o outro pontinho e vou dar um clique. Aqui ele já dividiu essa face das demais, tá bom? Então, a partir daqui, eu vou dar um clique, vou usar a ferramenta empurrar, puxar novamente, vou dar um clique novamente nela e vou empurrar ela para trás. Quando você empurrar ela para trás, ó, no momento que aparecer essa cor, né, ó, dela meio cinza, meio azulada, você já pode dar um clique. Mas uma dica é, para você ter certeza que ela vai furar o seu modelo, né, que deu certo, espere aparecer esse nome na face, assim como está aparecendo agora, tá vendo, ó? Na face, dá um clique e aí ele já furou para nós, ó. A gente tem, por exemplo, a nossa janela, tá? Nath, como que eu excluo essas linhas guias? Você pode excluir manualmente, tá? Ó, com a ferramenta de seleção, por fora aqui, ó, e dar um delete. Ou você pode vir aqui em editar, tá bom? Do lado aqui da parte de arquivo, e vir aqui em excluir guias, tá certo? Vou excluir as minhas guias aqui. Beleza, uma outra coisa muito importante, tá? A gente ainda vai ir para essa aula de grupos e componentes, mas já adiantando, tá? Eu vou criar sempre em grupos separados, tá? O meu modelo em grupos separados. Então, por exemplo, eu não vou criar a minha parede junto com o piso. Então, eu vou dar um clique aqui na seleção do meu piso, que na verdade foi só a nossa base para que a gente conseguisse levantar as paredes. Eu vou dar um delete aqui, porque eu vou criar agora o grupo somente da minha parede. Então, o botão direito aqui em cima da seleção, ó, você vai
selecionar, ó, dá um clique pelo menos umas 3 vezes no botão esquerdo do seu mouse para selecionar tudo. Botão direito agora do mouse, eu vou vir em criar grupo. Agora sim, ó, eu vou ter como base a criação aqui, ó, do meu piso. Então, aqui. Fechou. Tá criado o meu piso, mas ele ainda não está finalizado. Perceba essa diferença de tonalidade, ó. Aqui as faces estão na cor branca e aqui, ó, tá essa fase meio um azulzinho claro, né? Meio acinzentado. Essa face, ela pode te gerar muitos problemas quando você for renderizar um modelo, tá? Então, para não gerar problemas aí na hora do render, você precisa tornar essa face com a cor branca virada sempre para cima, tá? Sempre para onde vai ficar aparente. Então, para fazer isso, você vai vir com o botão direito aqui e vai colocar em inverter faces, tá certo? Tá vendo que ele já ficou todo no branco? Agora sim, eu vou selecionar todo o meu piso e também vou criar um grupo separado do grupo da parede, ok? Bom, antes de eu dar continuidade aqui para algumas dessas ferramentas, eu também quero te mostrar, né, qual é a finalidade, né, onde a gente vai parar fazendo uma modelagem aqui no SketchUp. Ele vai ser a base para a criação aí de renders realistas, ou seja, imagens que representam aí de forma fiel o projeto seu de estudo, projetos acadêmicos, então você vai ter como realmente mostrar e expressar através de imagens realistas aí tudo que você pensou para um projeto, tá certo? E o que seriam essas imagens realistas? Eu vou mostrar algumas delas, tá? Autorais aqui que eu fiz também. Olha só. Então, a gente tem, por exemplo, uma sala, tá? Isso aqui foi também modelado no SketchUp e renderizado com o V-Ray, tá? Que faz parte aí do nosso curso pago. A finalização, né? A parte de renderização também do zero, né? Do zero ao render realista. Então, aqui são algumas das imagens que você consegue gerar usando o programa SketchUp, juntamente aí com o V-Ray, tá? Que é o nosso programa de renderização, tá certo? Então, aqui são algumas das imagens que você tranquilamente consegue gerar, né? Através aí desses dois programas. Então, é para isso que realmente você começa a fazer toda a modelagem base ali dentro do Sketch, mas a gente vai finalizar essas imagens, né, dentro do V-Ray, dentro da renderização, tá certo? Então, retornando aqui, vou continuar com algumas ferramentas base aqui, ó. Uma outra ferramenta que a gente tem também, eu vou fazer um outro, como se fosse um puffzinho, vamos supor, tá? Um puffzinho aqui, ó. E vou criar um grupo, tá certo? Uma outra ferramenta bem bacana é a ferramenta de escala. Vamos supor que você inseriu algum bloquinho, ou tem alguma modelagem que você quer dar uma redimensionada, né? Você vai redimensionar, ó, o que ele faz, tá certo? Você consegue diminuir o tamanho dele, ó. Você consegue aqui pelas pontinhas laterais, né, diagonais, você também consegue apertar com o Ctrl ativado do seu teclado, dar um clique aqui e redimensionar através do eixo, tá vendo que ele está aumentando, né, ou diminuindo o tamanho dessa modelagem de forma proporcional com esses eixos aqui laterais, né, diagonais e com o Ctrl ativado, tá certo? Ó. Você pode vir aqui, ó, e aumentar só uma lateral, enfim, trazer aqui para frente, através dessas pontinhas dos eixos, tá bom? Ó. Aqui nessas laterais, confesso que é bom você não mexer muito a partir daqui, porque ele vai meio que deformar, ó. Ele fica meio que sem rumo, sabe? Então, tenha como prioridade você redimensionar o seu modelo, o seu bloquinho, o que for aí, através das diagonais, tá? Que ele vai aumentar por igual, proporcional, ou pelos eixos centrais, tá bom? Pelos eixos aqui, ó, do meio. Fechou? A gente ainda vai ter uma aula mais aprofundada em algumas dessas ferramentas, mas só passando de forma geral. Outra ferramenta aqui nativa e base é a ferramenta Mover. Mover, você realmente consegue, ó, dar um clique aqui e mover, tá? O seu modelo, o bloquinho que você está selecionando. Então, primeiro selecione o que você quer mover e vai lá na ferramenta para que você consiga mover
tá bom? O seu modelo. Ó. Vamos supor que eu quero inserir esse modelo dentro lá do meu ambiente, ó, dessa forma, tá certo? Sempre use os pontinhos aqui, ó, de intersecção, tá? Sempre vai por esses pontinhos para você ter maior precisão, tá? Dá uma analisada se está encostado no piso, tá? Se não está assim flutuando. Se estiver flutuando, você vem nesse pontinho das laterais, dá um clique, trava na sua setinha do teclado, tá? As suas setinhas aqui do teclado, trava no eixo azul, por exemplo, tá certo? E aí, fecha aqui, ó, ok? E o que seriam esses eixos, né, Nath? Aproveitando. Seria exatamente, ó, essas linhas aqui, ó. Tá vendo que tem o eixo azul, o eixo verde e o eixo vermelho, tá? São os eixos aí como guia, tá certo? Se eu vir aqui, ó, e dar um clique, ele tá seguindo no eixo vermelho, tá? Na minha horizontal. Aqui vai ser o eixo verde, ó, porque ele tá como se fosse o eixo de profundidade, tá? Esse eixo verde, mas também não deixa de ser um eixo horizontal, tá? Lateral aí. E o eixo azul seria o eixo aí que vai trazer aí a altura, né, dos nossos modelos, da nossa modelagem, tá certo? Para cima, para baixo, ok? Então, essas linhas guias a gente tem como base, travando também aqui na sua setinha, tá? Setinhas aqui do teclado, tá certo? Ele trava e aí você tem maior precisão, tá certo? Bom, uma próxima ferramenta, eu acho importante, seria o baldinho de tinta, que seria aí a parte da bandeja padrão. Se eu dar um clique aqui, ele vai abrir a aba de materiais, tá bom? Então, você consegue ter algumas ferramentas básicas aqui, tá? A gente também vai ver mais aprofundado esses detalhes da bandeja padrão, mas aqui você consegue buscar uma cor e inserir no seu modelo, tá? Através aqui do baldinho de tinta. Aqui na casinha, ó, na parte de cores, nessa setinha você consegue encontrar também alguns materiais prontos do sketch, tá? Madeiras, metais, enfim, alguns detalhezinhos que você pode selecionar também e aplicar aqui, ó, no seu modelo. Outra coisa legal é aqui na parte de editar, você consegue aumentar a escala, né, dessa textura, por exemplo, ou diminuir. Então, aqui, por exemplo, eu achei muito pequena, então eu vou aumentar, ó, no eixo aqui, ó, para 0,86. Você viu que ele já aumentou essa escala? Então, é exatamente dessa forma que você também vai usar a bandeja padrão, ou baldinho de tinta, tá? Ele habilita toda a parte de bandeja padrão, que a gente vai ver mais a fundo depois. Bom, acredito que as principais sejam essas, né? A gente também tem a parte de borracha, que confesso que ele é mais usado aí, né? Eu uso muito mais ele para apagar linhas, né? Vamos supor que você subiu um modelo de um arquivo 2D, tá? E ficou cheio de linhas, sabe? Cheio de linhas aqui, ó, no seu modelo, enfim, algumas linhas base aqui. E o que você pode fazer, né? Ao invés de você vir e apagar um por um manualmente, você consegue usar a borracha, ó, dando um clique aqui na lateral, na parte de fora, segura e vai apagando aqui, ó. Vai selecionando e aí ele apaga todos de uma vez, tá certo? Então, a ferramenta borracha é bem útil aí quando se trata de apagar algumas linhas, né? Bom, e a última ferramenta aí bem bacana é a ferramenta de linhas, né? Aqui você vai criando, né, de forma mais livre, tá bom? Mas você vai fazendo linha por linha. Você tem como guia, ó, essas linhas do eixo, ó, eixo verde, tá? É bom você travar sempre nos eixos para não ficar uma linha assim, ó, uma linha voando ou algo totalmente torto, sabe? Ó, da forma que você não gostaria, tá vendo? Que fica aqui sem rumo, né? As linhas. Então, para você ter maior precisão, trava em uma das setinhas do seu teclado, ó. Tá vendo que ele travou agora no verde? E se você vir aqui, ó, ele também dá uma travada, você consegue clicar e fechar agora a sua linha, tá? Ou seja, ó, ao invés de colocar valor por valor, você consegue usar das próprias linhas como guia, tá? Como base para você conseguir fechar aí uma modelagem. Beleza? Bom, essa foi
a aula onde eu quis realmente mostrar de forma mais rápida algumas das principais ferramentas nativas aqui do SketchUp. Nas próximas aulas, a gente já vai começar a se aprofundar mais em algumas ferramentas e também a organizar a nossa workflow aqui do SketchUp para que a gente possa trabalhar de forma mais organizada, mais fluida, né? E sem se perder aqui no meio do processo, beleza? Então, a gente se vê na próxima aula.